retenção do veículo, remoção e apreensão do veículo. Você ainda erra esse tipo de questão no simulado do Detran? O vídeo de hoje vai resolver os seus problemas. Você nunca mais vai errar esse tipo de questão. Muitas questões do Detran falam sobre medidas administrativas. Em particular, mais do que outras questões, eles falam sobre retenção do veículo e remoção do veículo. E muitas são as dúvidas sobre isso. E a gente vai ver hoje nesse vídeo todas as dicas que vai te ajudar a não ter dúvidas na hora de responder esse tipo de questão na prova. Você está no canal Aula Teórica Online, um canal totalmente dedicado a auxiliar os seus estudos na prova do Detran. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificação e vamos para a aula. A função principal de um agente de trânsito não é te autuar, não é fazer com que o órgão aplique multas em você. A principal função de um agente de trânsito é evitar que você cometa a infração de trânsito. Em todo caso, cometendo infrações, o agente vai lavrar o auto de infração, que numa outra aula nós vamos ver exatamente sobre o que se trata. Mas não adianta o agente fazer a autuação e deixar com que você continue cometendo a infração que você está cometendo. Então, a função principal, além da autuação, é o agente fazer com que você deixe de cometer a infração. E para isso, nós temos as medidas administrativas. Eu coloquei esse textozinho que começa o artigo 169 para a gente ver o seguinte: a ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. Aí nós só vamos lembrar a diferença entre autoridade de trânsito e agente da autoridade de trânsito. O agente é a pessoa que está lá na via, fazendo as autuações, a fiscalização. A autoridade de trânsito é a pessoa que responde pelo órgão, é o dirigente máximo daquele órgão de trânsito. Então, toda vez que a gente falar sobre autoridade de trânsito, a gente não está falando do agente lá na rua, a gente está falando do diretor máximo dos órgãos de trânsito. E aí eu coloquei a lista de medidas administrativas, fiquem calmos, a imagem está um pouco pequena, mas a gente vai ver aos poucos aí o que significa cada uma dessas medidas administrativas. O artigo 269 diz: a autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas nesse Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. E aí nós temos a lista de retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da CNH, recolhimento da permissão para dirigir, recolhimento do certificado de registro, recolhimento do certificado de licenciamento anual, transbordo do excesso de carga, realização de teste de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos. E, por último, realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Lembrando que esse exame de legislação e de prática de primeiros socorros é a prova teórica e a prova de direção veicular. E a primeira medida administrativa
temos aí a retenção do veículo. Antes, já de cara, uma dica para sua prova. Todas as questões que você encontrar na prova, perguntando sobre medida administrativa, a resposta só pode começar com a letra R ou com a letra T. Não existe nenhuma medida administrativa que comece com qualquer outra letra que não seja R ou T. Então, a primeira coisa que a gente lembra para não errar questões na prova é essa dica. Caiu pergunta sobre medida administrativa, qualquer opção que comece com qualquer letra que não seja R ou T, a gente já descarta de cara, porque não existe medida administrativa que comece com qualquer outra letra que não seja R ou T. E eu falei isso 50 mil vezes para você não esquecer. R ou T. Não tem dúvida. R ou T. Então, a retenção do veículo no artigo 270 diz: o veículo poderá ser retido nos casos expressos nesse código. E o parágrafo 1º diz: quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Deixa eu voltar aqui e dizer o seguinte: o veículo poderá ser retido nos casos expressos nesse código. Quando que o código expressa, quando que o código prevê a retenção do veículo? A gente vai lembrar o seguinte: quando o motivo da infração é porque o veículo está em movimento, a retenção do veículo é uma forma de o agente e o órgão dizer ou dizerem que o veículo não pode continuar circulando com aquele problema. Então ele será retido até que o proprietário ou o condutor resolva o problema que está sendo fiscalizado, que está sendo constatado na fiscalização. O parágrafo 4º diz: não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se nesse caso o disposto no artigo 271, que fala sobre a remoção. E aí eu coloquei um asterístico nesse parágrafo 5º, porque isso é uma questão de prova. A critério do agente, não se dará a retenção imediata quando se tratar de veículo de transporte coletivo de passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Então, gravem que os veículos que não sofrerão retenção imediata são os veículos de transporte coletivo de passageiros ou o veículo transportando produto perigoso ou produto perecível, comida, por exemplo. E aí, a remoção do veículo. O veículo será removido nos casos previstos nesse código para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Nós já vamos ver quando que é aplicada a retenção de fato e quando é aplicada a remoção e quais são as dicas que a gente usa para saber essa diferença. Parágrafo 1º. A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. Então, a gente parte do princípio de que a retenção do veículo é o veículo não poder sair do local até que se resolva o problema, e a remoção do veículo é o veículo ser levado para o depósito. E isso é aplicado quando o veículo deve sair de onde ele está para que se resolva o problema. Nós vamos entender isso melhor daqui a pouco. Parágrafo 2º. A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Parágrafo 3º.
se o reparo referido no parágrafo 2º demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para o reparo na forma transportada mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação. O veículo só pode ser liberado do depósito mediante a resolução de todos os problemas que ele tem. Mas se um desses problemas tiver que levar o veículo numa oficina para isso, se não tiver como resolver no depósito, o veículo só poderá ser tirado no modo transportado, então em cima de um reboque. O parágrafo 9 do artigo 271 diz: não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. Então, a gente pensa sempre nesse caso. A retenção do veículo é quando o veículo não pode sair de onde ele está. A remoção do veículo é quando o veículo tem que sair de onde ele está. Então, essa dica é muito importante para a prova. Toda vez que você tiver que escolher numa opção entre a retenção e a remoção do veículo, você vai voltar na pergunta e vai ler. Se na pergunta disser que o veículo está estacionado ou imobilizado, a resposta será a remoção do veículo, quando a pergunta for sobre medida administrativa. Se a questão não disse que o veículo está estacionado ou imobilizado, vai ser a retenção do veículo. Então, as duas dicas importantes sobre isso. Toda medida administrativa começa com a letra R ou com a letra T, e sempre que eu tiver que escolher entre a retenção e a remoção, eu escolho remoção se na pergunta disser que o veículo está estacionado ou imobilizado. E eu escolho a retenção do veículo quando não disser que o veículo está estacionado ou imobilizado. O problema é que só isso seria muito fácil. Então, eles acabam complicando um pouco a nossa vida, porque a vida é complicada, não tem como fugir disso. Até numa droga de uma prova, para habilitação, a gente encontra regras que serão quebradas, que terão exceções, é uma desgraça isso. Mas a gente precisa lembrar o seguinte: todo artigo que prevê, além da multa, a apreensão do veículo, a medida administrativa será a remoção, ainda que a pergunta não fale sobre o veículo estar estacionado ou imobilizado. Um exemplo disso é o artigo 229 do CTB, que diz: utilizar no veículo equipamento de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN é uma infração de natureza média e a penalidade é a multa e a apreensão do veículo. Então, as penalidades são a multa e a apreensão do veículo. Um veículo, para ser apreendido, ele tem que ser levado para o depósito. Então, será aplicada a remoção, ainda que o veículo não esteja estacionado e nem imobilizado. Mas que desgraça de apreensão é essa? A apreensão do veículo não é a remoção. Quando eu vejo um agente colocar um carro em cima de um reboque e levar para o depósito, eu não posso dizer que aquele veículo está sendo apreendido, porque não está. Só quem pode aplicar a apreensão do veículo é o órgão de trânsito, é a autoridade de trânsito. O agente só pode aplicar a medida administrativa, que nesse caso é a remoção do veículo. A apreensão seria o veículo não poder sair do depósito por até 30 dias. Só que essa apreensão ela foi revogada em 2016. Desde 2016 que os órgãos de trânsito não podem aplicar a apreensão do veículo. Então não confundam a apreensão
com remoção. O veículo pode sim continuar sendo levado para o depósito, porque isso não é a apreensão, é a remoção do veículo. Tá ok? E a retenção é quando o veículo não pode sair de onde ele está até que se resolva o problema. Recolhimento da CNH e da PPD. O recolhimento da CNH, que é da Carteira Nacional de Habilitação, e da PPD, que é a permissão para dirigir, dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos nesse código, quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Então a gente grava o seguinte, anota aí para tu não esquecer, pega um papel e uma caneta se você puder, se não puder, volta esse vídeo, assiste de novo, porque as dicas para o recolhimento da CNH são: toda vez que for prevista a suspensão do direito de dirigir, toda vez que for prevista a cassação da CNH e toda vez que houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, a CNH será recolhida. Na PPD não existe suspensão do direito de dirigir. Então a PPD, a permissão para dirigir, ela é recolhida quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração ou quando houver a cassação da permissão para dirigir. Recolhimento do certificado de registro, que a gente chama de CRV. Então, o recolhimento do certificado de registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos nesse código, quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, ou se alienado o veículo não for transferida sua propriedade no prazo de 30 dias. Quando você compra um veículo, quando há o fechamento do recibo de compra e venda com a data ali da venda, você tem 30 dias para fazer a transferência para o seu nome. Se você não fizer isso, é infração média com multa e recolhimento do CRV. O recolhimento do certificado de licenciamento anual, que a gente chama de CRLV. Então, o recolhimento do certificado de licenciamento anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos nesse código, quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, se o prazo de licenciamento estiver vencido, ou no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Essa é uma outra dica importantíssima para a prova. Fica até o final, porque ainda tem muitas dicas que você precisa saber para ser aprovado na prova do Detran. Deixa um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, deixe um comentário com uma sugestão, uma pergunta. Isso vai me ajudar demais. Eu estou começando, ainda tem poucos vídeos aqui no canal, mas ainda tem muita coisa para a gente mostrar, ainda tem muita dica para a gente dar. Então, ative o sininho de notificação para você não perder os vídeos novos que virão. A gente precisa lembrar o seguinte: na retenção do veículo, eu vou dar um exemplo da infração sobre o cinto de segurança. Transitar com o veículo sem cinto é infração grave, com multa e retenção do veículo até a colocação do cinto. Porque se um agente te autuar e deixar você embora, tu vai continuar dirigindo sem o cinto, não vai adiantar nada. Então, ele vai reter o veículo até que você coloque o cinto. O cinto, ótimo, tem como resolver. Agora, vamos supor que seja o óculos. Está lá constando na sua habilitação que você precisa dirigir de óculos. Um agente para e vê que você está sem o óculos. Infração gravíssima, com multa e retenção do veículo. Se você tiver como colocar o óculos, ele vai te liberar, porque você resolveu o problema. Mas se o seu óculos estiver em casa e você não tiver ninguém para levar o óculos para você, o agente ele vai julgar entre duas opções. Se ele achar que aquele problema coloca em risco o trânsito, ele vai levar o veículo para o depósito, porque ele não vai deixar
você continuar dirigindo nessas condições. E geralmente a falta do óculos vai resultar na remoção do veículo. Porque se tu precisa usar óculos e tá sem, tu pode estar dirigindo em braille. E aí não é muito seguro. Então ele pode levar para o depósito. Agora, se for um problema, um para-choque rachado, não sei, algo que não coloque em risco o trânsito, mesmo com o veículo retido, quando não puder ser sanada o problema no local, ele vai te liberar o veículo, ser sanado o problema no local, ele vai te liberar o veículo para que você resolva esse problema. Só que qual é a garantia de que você vai resolver? Ele vai recolher o documento do veículo, que é o certificado de licenciamento anual. E no lugar desse certificado de licenciamento anual, ele vai te entregar um contrarrecibo, que é um documento que comprova que ele recolheu o seu documento, vai ter uma data limite e vai ter um endereço para que você resolva aquele problema e apresente o veículo no endereço que ele te der para que você pegue o seu documento de volta. Transbordo do excesso de carga. Essa é a única medida administrativa que começa com T. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável. Sempre que houver retenção do veículo por excesso de carga, será necessário passar parte dessa carga para outro veículo, para que a infração deixe de ser cometida e o veículo possa continuar seguindo viagem. Então, o transbordo do excesso de carga, ele é aplicado toda vez que há excesso de carga no veículo. E essas expensas do proprietário do veículo significa que qualquer gasto para que haja esse transbordo é de responsabilidade do proprietário do veículo. Então essas foram as medidas administrativas. Faltou o exame de alcoolemia, que seria, por exemplo, o bafômetro ou o exame de sangue para se constatar a utilização de álcool ou qualquer outra droga. E o recolhimento de animais, que é o recolhimento de animais. Se houver um animal na via, a gente lembra, a gente ainda vai ver isso em alguma aula, que a definição de trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Esse é o parágrafo 2º do artigo 1º, Gênesis 1. No princípio, a definição de trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. O animal faz parte do trânsito. Então, há medida administrativa prevista de recolhimento de animais que se encontrem soltos na via pública. Eu espero de coração que esse vídeo te ajude muito. Se você gostou do conteúdo, deixa um comentário, deixa uma dica do que eu posso fazer para melhorar. Deixa uma pergunta, uma sugestão de algum assunto para um próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, deixa um like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!